Olá, gente, tudo bem? Tô com muita saudade de vocês, acho que vocês já ouviram muito isso, mas esse momento desse processo de distanciamento social faz com que a gente sinta muito mais falta, né? A gente se via sempre de 8 em 8 dias, uma aula por semana, e agora que a gente não está se vendo é meio complicado, mas eu tô com muita saudade mesmo de vocês, espero que todos estejam bem. Um abraço para cada um, sintam-se abraçados, né, virtualmente, e que logo logo a gente se vê, né? Então vamos lá. Essa, como vocês viram, a aula 1, mas é a nossa quinta aula do nosso quinto capítulo, a aula 1 porque é videoaula, tá bom? Então, nós vamos ver dedução e indução, que nós já discutimos nessa aula, e hoje nós vamos firmar ainda mais esse conhecimento, né, com essa videoaula. Dedução e indução são duas formas de raciocínio lógico que embasam a construção do conhecimento humano. Então, a nossa mente está o tempo inteiro exercitando, né, tentando buscar ainda mais o conhecimento, exercitando a lógica para compreender as informações, as coisas, as ideias, os objetos de estudo. Então, como o ser humano elabora as verdades? Como identificamos quais raciocínios e argumentados são válidos? A busca pela verdade existe desde os tempos remotos, desde a Grécia Antiga, quando as pessoas e filósofos principalmente tentavam buscar a verdade com alguns métodos, e métodos esses lógicos que vinham certificar cientificamente um pensamento, um objeto de estudo, uma ideia. Então, eles precisavam de métodos para descobrir essas ideias e dar veridicidade a essas informações. Então, para alcançar as verdades e construir o conhecimento, a humanidade faz uso de diferentes formas de raciocínio, ou seja, de modos de conectar e gerar ideias. Dedução e indução é uma delas. São métodos, lógico, de buscar a verdade, tá? Então, eles são classificados como métodos de abordagem, ou seja, possíveis formas de raciocínio que norteiam a investigação e fornecem base lógica para o seu desenvolvimento, para a busca da verdade, a busca do conhecimento, certificar, da veridicidade ao conhecimento. Mas de que forma eles fazem isso? E qual é, afinal, a diferença entre dedução e indução? O que é dedução? Dedução ou método dedutivo parte de uma lei, uma teoria geral, para deduzir conclusões relativas a questões particulares, a partir da premissa validadas pela ciência e tais como verdadeiras, o cientista elabora verdades particulares, onde nós temos na dedução o silogismo, que parte de duas premissas e uma conclusão, tá? Que é chamado de silogismo. Então, assim a conclusão só pode ser considerada correta se todas as premissas forem verdadeiras. No silogismo, nós temos uma ideia geral, uma particular e a conclusão. A conclusão junta as duas premissas. Exemplo: todo homem é mortal. João é um homem. Logo, João é mortal. Então, a ideia geral, que todo homem é mortal, é a primeira premissa, a primeira ideia. A lógica da segunda premissa é: João é um homem. E aí, na conclusão, é a junção das duas premissas, logo, João é mortal. Compreende? Pegou a ideia geral e depois a ideia particular, a parte, e a conclusão são as duas premissas. Esse silogismo. Então, o silogismo é uma ideia, é uma forma de método de pesquisa do todo para descobrir a parte e chegar a uma conclusão, tá? Então, o filósofo grego Aristóteles chamou esse método de conhecimento, de buscar a verdade, de pesquisa, de silogismo.
E esse processo de raciocínio lógico, que é um silogismo, é justamente um argumento dedutivo, que extrai uma conclusão da relação entre duas premissas, a primeira premissa que é a geral, a segunda premissa particular e a conclusão, que é a junção das duas premissas, que dá a informação das duas premissas, da conclusão do que se é o objeto de estudo que foi buscado pelo cientista ou pelo pensador. Tá, o método dedutivo também é base de várias pesquisas científicas que buscam testar premissas gerais frente a observações particulares. Tais pesquisas podem, assim, comprovar a veracidade de algumas informações, pesquisas de pensamentos de filósofos, enfim, essa busca incessante do conhecimento, sempre é utilizado alguns métodos para dar veracidade a essas informações, tá? Então, como vocês viram anteriormente, um dos pensadores e que também foi utilizado por um grande cientista, essa forma de dedução, por um livro que vocês podem perceber aqui, nós temos uma personagem, ele diz assim: meu nome é Sherlock Holmes, é meu negócio saber o que as outras pessoas não sabem. Então, o autor dessa personagem foi o escritor e médico inglês Conan Doyle, que esse inglês, Sir Arthur Conan Doyle, ele nasceu em 1887, ele era assim um autor desses livros, foram 56 livros, que era romance policial, onde investigou e o investigador ficou mundialmente conhecido como desvendar crimes misteriosos pelo método dedutivo, né? Ele sempre estava o tempo inteiro utilizando o método dedutivo para desvendar crimes policiais que algumas pessoas na época diziam que eram indesvendáveis. Enfim, até ele utilizava uma frase que eu trouxe para vocês, elementar, meu caro Watson. O Watson Holmes era o companheiro dele que ajudava a desvendar esses mistérios. Então, o que é indução? Já a indução é um método indutivo, o trajeto rumo ao conhecimento começa também pela observação, partindo de que se é observado, ou seja, do particular. Elabora-se uma regra geral. A indução se baseia, portanto, na generalização e na probabilidade. Veja alguns exemplos. Foram observados 100 cisnes. Todos eram brancos. Logo, todos os cisnes são brancos. Esse método indutivo induz com que o pesquisador, que ele observou o particular, que foram 100 cisnes, a ter uma ideia geral, que logo todos os cisnes eram brancos, que pode ser testificado novamente depois se é verídico ou não. Esse é um método de abordagem muito utilizado nas ciências naturais e costuma ser combinado com métodos de procedimento como experimental e estatístico. Nós sabemos que muitas vezes esses experimentos que pegam a amostra para poder saber a quantidade populacional, de quantas pessoas estão propensas a votar no político tal. Então é um método que utiliza essa forma indutiva do que vocês venham pensar. Vem numa cidade, faz uma pesquisa num grupo de pessoas. Então, eles pegam estatisticamente a quantidade daquelas pessoas e tem uma probabilidade, um número estatístico que provavelmente aquele político vai ter muitos votos. Eles não pesquisam, não perguntam a todas as pessoas. Eles pegam uma amostra para poder fazer essa análise estatística, tá? Então, esse método indutivo é muito bom também para esse tipo de pesquisa. Então, ao realizar uma pesquisa científica com base no método indutivo, o caminho a ser percorrido pelo pesquisador é o seguinte. Eu trouxe esse exemplo, gente, que está no livro de vocês, mas eu tornei numa forma de esqueminha para que vocês venham bem compreender como o cientista faz, tá? Lá está com uma historinha, enfim, mas eu passei para vocês de uma forma sequenciada de como o cientista que utiliza o método indutivo ele faz. Como ele faz essa pesquisa? Primeiro, ele observar 500 abacates. Ele quer saber se 500 abacates, todos eles têm caroços. Então,
Primeiro observa. Aí levanta a hipótese. Todos os abacates têm caroços? Então ele coloca os 500 abacates, observa e levanta a hipótese. Depois vem a experimentação. Nesse método, a experimentação precisa dessa pesquisa. Então, abrir os 500 abacates. Depois que ele abrir os 500 abacates, ele vai analisar, ver de um a um, todos os abacates partidos se tem caroços. E depois vem a formalização, que é a generalização. Todos os abacates abertos têm caroços. Logo, todos os abacates que existem têm caroços. Então, para utilizar esse método indutivo, ele passou por todo um processo para descobrir e generalizar a informação. Ele observou, ele criou a hipótese, ele experimentou, ele analisou e depois ele formalizou a ideia, ok? Então, diferenças entre dedução e indução. Enquanto a dedução parte do geral para o particular, a indução parte do particular para o geral. Dessa diferença, a dedução interpreta o mundo a partir de cima, ou seja, a partir de um sistema de regras já definida. Como a dedução? Todo homem é mortal, João é um homem, logo João é mortal. Percebam que é a parte maior, de cima, todo homem é mortal, João é um homem, aí já é particular. E a conclusão, logo João é mortal. Já na indução, ela interpreta o mundo de baixo buscando regras. Na indução vem, até hoje o sol nasceu todos os dias. Logo o sol nascerá todos os dias. Percebe que o particular, o dia, o sol nasceu todos os dias. Até hoje. Hoje foi o particular. A partir daí ele teve uma avaliação e uma conclusão geral, generalizada, que todos os dias o sol nascerá. Então, esta é a indução. Isso significa que indução parte da observação de fatos para formulação de leis gerais. E a dedução parte das leis gerais para a construção de fatos particulares. Concluímos, então, que a indução apresenta ideias novas, ou seja, que não estavam presentes na premissa. Já na dedução, a informação contida na conclusão já está, de alguma forma, inclusa nas premissas. Já está a ideia ao longo da informação, da pesquisa e do método. Então, gente, acredito que vocês, tenham compreendido mais. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? No outro momento, no final desse capítulo, vocês respondam, né, as atividades, e quando a gente estiver na videoaula, no nosso chat, aí nós vamos corrigir juntamente. Eu trouxe essa frase aqui de Aristóteles, quando ele diz assim: o conhecimento é o ato de entender a vida. Então, Aristóteles diz o tempo inteiro que nós temos que utilizar métodos para ir buscar, entender e compreender a vida. Então, acredito eu que vocês estão tentando compreender todo esse processo que nós estamos vivendo. Desejo a vocês tudo de bom, que a gente tenha bastante saúde para que a gente possa se ver, e ter um momento, assim, de nos vermos fisicamente, tá? Tudo de bom. Cheiro no coração e até a próxima aula, se Deus quiser.